Senhor presidente, senhores vereadores, aos internautas, à imprensa, plateia, comunidade presente, com certeza também mencionar o falecimento do senhor Otair na semana passada, que eu tive pouco contato com ele, mas as poucas vezes que conversei, contribuiu muito para o que eu pude aprender com ele. Então, uma pessoa que não tinha necessidade de ter muita conversa, com as poucas palavras, falava muita coisa. E com certeza também a tragédia que atingiu todas as famílias com a perda desses jovens que foram nesse final de semana. Participei dos velórios ali, conversando com os familiares. Realmente não existem palavras que sejam ditas para tirar a dor dessas pessoas. É só o tempo que vai cicatrizando isso. Com certeza são marcas muito profundas que deixam, que é o ciclo contrário realmente do que acontece na natureza. Os pais enterrar os filhos, com certeza, é uma situação muito delicada. Então, a gente deixa nossas condolências a todas essas famílias. Também parabenizar o pessoal do Comad pelos trabalhos que tem feito, ao Saulo e ao seu Urbano Lavat, nosso tio, por coincidência. Parabéns pelo trabalho que vem exercendo. Isso é uma coisa muito interessante para a comunidade. Falando um pouco nessa questão social, também, eu venho fazer umas cobranças aqui, que eu acho que já estão mais do que na hora. Na questão das creches, a gente fez um pedido de informação alguns dias atrás e constatamos que temos um torno de quase 500 crianças na fila de espera. E eu vejo que isso está faltando atitude por parte do governo municipal em investir, porque sequer estão dando continuidade no que tinha. A creche da Vila União, que estava pronta desde dezembro, foi iniciado os trabalhos em junho desse ano. A da Alpestre está em trabalho a ritmo tartaruga, que isso não é admitível. Para quem se comprometeu na campanha que ia ampliar horários de creche, ia fazer isso, fazer aquilo, eu acho que precisa atender muito melhor, porque eu tenho contato com muitos empresários, até conversando com o vereador Geraldo Weirman agora há pouco. A falta de mão de obra que existe em São Bento hoje é muito grande. As mães querem trabalhar, mas elas querem unicamente o direito de deixar suas crianças nas creches. São muitas as cobranças nesse sentido. A gente sabe que isso melhora muito até a vida conjugal das famílias, porque as mulheres querem trabalhar, querem ter um dinheirinho delas, para ter um clima harmonioso em casa, não ficar só lavando roupa, lavando louça, e desse tipo de serviço a gente sabe que desgasta. Sempre dá atrito entre o casal, e o pessoal podendo ir trabalhar, tudo melhor. Então, com certeza, eu gostaria que o governo municipal desse uma olhada com carinho, porque até agora nenhum sinal de reforma nas que existia foi dado, coisa que a gente lamenta muito. Precisamos de uma atitude mais severa, porque não adianta deixar nos últimos anos e dizer que vai amenizar alguma coisa, porque a coisa tem que acontecer desde já. A gente precisa ver nesse sentido. Outra coisa que eu tenho analisado, já falei em outros momentos, vou levantar nesse sentido de novo, a questão da parceria que os vereadores têm com a prefeitura e a prefeitura com os vereadores. Ou seja, os vereadores têm com a prefeitura, mas a prefeitura não tem com os vereadores. Isso é muito lamentável. Eu fiz um resumo das minhas indicações que fiz até hoje, sem falar de serviço, mas as de melhoria, que seja tubulações, abrigos de passageiro, colocação de corrimãos, redutor de velocidade, que o pessoal tem cobrado muito. Eles chegam, eu digo, tudo bem. Eles dizem, depois que acontece o acidente, não venham de aqui querer fazer lombada para dizer que vão prevenir. Vamos fazer antes, porque daí o bicho vai pegar pior ainda. Se acontecer acidentes nos lugares que já estão feitas as indicações e não acontecer, vai ficar mais complicado. E o que mais me revoltou ainda foi no dia 29 que eu fiz uma indicação para colocar uma lombada na Rua Mafra, lá no bairro Cruzeiro, em frente ao número 817, ao qual eu vim a essa tribuna me manifestar, dizendo que até as placas já estavam colocadas lá, que era só colocar a lombada. Segunda-feira passada, o seu Gilberto, que é um dos moradores da rua, me liga, me chama lá, Márcio, vieram aqui e arrancaram todas as placas que estavam aqui. Isso é brincadeira o tratamento que estão tendo com os vereadores de São Bento. Nós, sim, aprovamos mais de 95 projetos, parceiro do prefeito, mas as nossas indicações, nada. Então, esse tipo de trabalho, até uma altura vai, mas daqui um pouco não tem como, porque nós estamos o dia todo conversando com a comunidade e a gente sempre deixou claro que o vereador é um elo de ligação entre a comunidade e a prefeitura. Se nós estamos ouvindo os pedidos e levando lá para frente, é porque tem realmente prioridade esses detalhes. Mas não estamos tendo atenção. Mas fazer o quê? Fazemos a nossa parte. E mais uma coisa que me deixou chateado, que aconteceu na última sessão, onde o vereador Fernando Malon faltou com a verdade para comigo.
aquele dia fiquei chateado onde o senhor mencionou meu nome num fato que não condiz com a realidade, e isso eu não admito. Me permite uma parte, vereador? Eu até quero fazer uma correção, se me permite. De fato, me enganei. Tinha sido falado com o deputado Silvio Drevik, desculpe. Falou Drevik e eu achei que ele falou vereadores, foi com o deputado Silvio Drevik, não foi com Vossa Excelência. Peço desculpas, não é que fui induzido em erro, falou Drevik e como falou em vereador, falou com o vereador, falou com o Drevik, eu achei que era com Vossa Excelência, mas era com o deputado Silvio Drevik, foi isso. Peço Então, desculpas. tudo bem, aceito, mas eu fiquei muito chateado porque realmente não tive contato, não conversei com essa pessoa e foi meu nome mencionado. Seria isso, presidente. Meu muito obrigado.